Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. Bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Deixa eu lembrar que você também pode acompanhar o Antenados de qualquer lugar do mundo pela internet. Acesse www.boasnovas.tv. Também pode baixar o aplicativo da Rede Boas Novas para o seu celular, para o seu tablet. Converte esse tablet aí, crente, tá bom? Você baixa nele aí e aí você tem acesso ao Antenados ao vivo e todos os outros programas do Antenados na Geral. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de grandes mulheres da Bíblia. Já falamos sobre Esther, já falamos sobre Débora e vamos dar continuidade. Tem muita mulher na Bíblia. Para alguns pastores, pessoal que não entende, será que Deus escolhe mulher? Rapaz, o que tem de mulher escolhida? E hoje a gente vai falar da escolhida. Deus olhou e falou assim, meu filho vai nascer, e ele teve que escolher uma mulher. Essa foi Maria. Nós vamos falar um pouco sobre ela, quem ela era, qual era a sua... Enfim, quais são as características que Deus viu nela para escolher ela como a mãe terrena de Jesus? Será que ela passou por algumas crises de, enfim, ter no ventre o Salvador do Universo? E qual era o seu relacionamento também com Jesus? Para falar um pouco sobre essa grande mulher, recebo ela que é pastora da Igreja Evangélica Missionária Nova Vida. Ela é psicóloga e terapeuta de casais e família. Pastora Selma Machado, bem-vindo, pastora Antenados na Geral. Bom dia a todos os nossos amados que estão nos vendo, nos ouvindo. Hoje é um dia muito especial porque vamos estar falando de uma pessoa, um personagem da Bíblia, né? Uma mulher que foi escolhida, e eu me sinto honrada por ter sido escolhida, por estar aqui para podermos falar um pouco dessa mulher que nos inspira, que nos ensina tanto e que abençoa tanto os nossos corações, e espero poder contribuir para que nós possamos conhecer e desfrutar mais das coisas boas que nós vamos encontrar através dela e de tantas outras pessoas que têm tanto a nos inspirar. Obrigado, pastora Selma. Também recebo ele que é padre da Igreja Santíssimo Sacramento no centro do Rio de Janeiro, Padre Sérgio Muniz. Padre, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado por aceitar nosso convite. É com grande alegria que recebi o convite e me encontro com os irmãos aqui para falar sobre Maria nesse dia. Que o Senhor nos abençoe e olhe para a nossa humildade como olhou para a dela. Obrigado pela sua presença. Também recebo ele que é pastor do Ministério Clevan, pastor Alessander Costa. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. André, é sempre um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Esse tema tão importante, falando de Maria, esse personagem tão singular e especial que encontramos. A nossa oração é que a gente possa realmente abençoar o povo de Deus, ser instrumento do Senhor, e que o Senhor possa falar através de tudo aquilo que vai ser compartilhado aqui, falado aqui, para que o nome dele seja glorificado. Muito obrigado, pastor. André. Também recebo ele que é pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério Águas Purificadoras em Paciência, pastor Silas Cavalcante. Bem-vindo, pastor. Obrigado, André. Sempre um prazer voltar aqui a essa mesa de debate. Que Deus possa abençoar e nos iluminar, todos que estão aqui, os debatedores também. E aos telespectadores que estão em casa, que eu tenho certeza que vão ser agraciados por aquilo que Deus tem para nós, para ensinamento acerca desse grande personagem que é Maria. Esse personagem tão controverso que, por um lado, há uma exaltação exacerbada e, por um lado, há uma falta de honra que ela merece, a devida honra. Obrigado, pastor. E vocês viram muito bem que hoje é Antenados... André, e eu quero até agradecer mais uma vez o padre Sérgio por estar aqui, porque a nossa intenção não vai ser levantar polêmicas sobre, como às vezes o pastor Silas falou, talvez um personagem tão controverso, dependendo da visão das pessoas. Em algum momento nós vamos sim pontualmente tocar e entender, principalmente como nós evangélicos entendemos isso, né? Nós entendemos que cada um tem uma maneira diferente de lidar com essa mulher ou esse personagem bíblico. E lá pro terceiro bloco você vai ver a gente tocar um pouco sobre isso, mas eu quero falar mais sobre a vida dela e quem era essa mulher. Deixa eu iniciar por uma pergunta que eu fiz durante a nossa série de grandes juízes de Israel, porque na fase de grandes juízes de Israel foi interessante que Deus precisava de pessoas com perfis específicos para uma tarefa específica. Tanto que quando eles eram levantados, depois de um tempo, eles não continuavam sendo juízes, né? E passava-se o tempo e Deus levantava outra pessoa. Quais são as características, aí deixa eu voltar antes da escolha em si de Jesus e de Maria da Luz, quais são as características que nós entendemos que Maria tem que faz Deus olhar para ela, que talvez nenhuma outra mulher teria naquela época? Quem ela era, Maria, para que Deus escolhesse ela para ser a mãe de Jesus aqui na Terra? Querida, Maria me inspira muito porque, olhando para a cultura, o momento, a época em que ela vivia, né, foi uma decisão muito forte e difícil,
porque nós sabemos que uma mulher, uma jovem, né, Solteira, né? solteira e parecer grávida, ela estaria desonrando não o seu noivo, mas desonrando seu pai. Seu pai teria que pagar um preço por aquela desonra da sua filha, e ela abraçou aquele momento que ela se sentiu, sabe, escolhida pelo Senhor, uma bravura, uma coragem, uma determinação, que não, sabe, não olhou para o perigo, nem para as perdas, né? O que eu vou ganhar, o que eu vou perder. Simplesmente ela aceitou aquela missão e abraçou, sabe, mesmo sabendo as consequências, ela entendeu o plano de Deus. Outra coisa linda no coração daquela jovem ainda, vamos dizer assim, né, era a humildade que havia no coração de Maria. E eu creio que é uma lição que ela passa para nós, para mulheres, de que maneira, muitas das vezes eu me pergunto, como agradar o Senhor? E eu vou buscar em Maria, né? O que fez Maria agradar, chamar a atenção de Deus para que ela fosse escolhida? Então eu vejo ali primeiro o perfil de um coração humilde, de um coração disposto a servir, e uma outra coisa, submissa, reconhecendo a autoridade, a soberania de Deus, sabe? E ela entendeu, não, se Ele me escolheu, Ele é maior do que tudo, Ele tem toda a autoridade, sabe? Ela descansou. Quando eu olho para isso, sabe, eu me lanço nesse descanso daquela mulher, vivendo num momento de turbulência. Imagine, se a gente olha hoje, vê uma menina, uma jovem, né, desesperada, eu estou grávida, mas a gente sabe que hoje tudo é normal, né? O pai apoia, a mãe, a sociedade, vamos acolher. Naquela época não era isso, não. E eu vejo que aquela mulher, ela descansou, ela me ensina a descansar em Deus, a confiar, a olhar para Ele. O que importa é agradar a Deus, sabe? O que importa é fazer a vontade de Deus na minha vida. Então eu entendo que uma das qualidades dela era agradar e fazer a vontade soberana de Deus. Deixa eu pegar um gancho nisso e trazer para os padres, para os pastores aqui. Mas uma coisa também eu acho interessante, como um ser humano e qualquer um como nós. O anjo foi e ela recebeu a notícia que ela estaria grávida através de um mensageiro, um anjo, um mensageiro celestial. Descansou sim, mas quando eu leio, pelo menos o meu entendimento pessoal, teve uma crise, calma aí, mas eu não sou nem casado, eu não posso. Eu não sei até que ponto a Bíblia dissecou e detalhou esse diálogo, mas teve uma certa crise. Sim. Dela. Calma aí, mas eu não posso. Mas não isso. Calma aí, anjo, senta aí. Claro que eu estou trazendo para o dia de hoje. Não foi uma coisa tão fácil, talvez, o anjo chegou, ela falou, glória a Deus, eu darei. Teve uma crise ali, ou não? Ou foi só um entendimento pessoal meu? Com Teve uma crise de uma mulher solteira, verdade, insegura. Quando o anjo Gabriel faz a saudação a ela e diz salve agraciada, e dá a ela as características dela ser uma escolhida, e diz que o Senhor escolheu para que ela tivesse um filho, e o anjo já dizia para ela qual seria o nome desse filho, Jesus. Ela, na verdade, ficou questionando que saudação seria essa. Ela não entendeu. Ela, na verdade, aquilo era uma profecia que iria se cumprir nela, a profecia lá, que o próprio Deus deu, que da semente da mulher nasceria um que iria vencer e venceria na cruz, pisaria a cabeça da serpente. Então, ela, no primeiro momento, ela não entende que saudação era aquela. Ela não tinha a revelação, ela ainda não tinha o entendimento. Não havia uma presciência em Maria sobre aquela chamada. Primeiro que ela não tem esse atributo de presciência, como Jesus tem esse atributo. Então, foi aquilo que você falou, ela primeiro questiona, que saudação é essa? O anjo chega como Isabel, como o próprio Zacarias, que era sacerdote, quando o anjo foi a Zacarias e também disse que ele, mesmo na velhice, daria um filho, ele não acreditou. Ele falou, poxa, mas como? Eu já sou idoso e minha esposa é idosa, tanto a ponto que ele ficou mudo, porque não acreditou. E ali o anjo falou, porque não acreditaste, ficarás mudo. E só voltou a falar depois que João Batista nasceu. Então, os projetos de Deus, a Bíblia diz em Jó que os projetos de Deus não podem ser impedidos. Aquilo que Deus estabeleceu. E Maria estava dentro de um projeto de Deus. E ela, com certeza, agraciada, ela com certeza escolhida. E Maria, ela fala uma frase que todos nós cristãos precisamos aprender com Maria. A se disponibilizar quando entender aquilo que foi dado a ela profeticamente. No primeiro momento, ela não entendeu a profecia, mas quando ela entendeu, ela diz assim, eis aqui a tua serva.
cumpra-se em mim a tua palavra. Foi como Isaías falou, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. Então ela se propõe, ela se dispõe a se colocar, sabendo, claro, que a partir daquele momento ia acarretar sobre ela aquilo que a pastora Selma falou, circunstâncias da sociedade, circunstâncias da lei mosaica, porque uma mulher que adulterasse seria apedrejada, até o ponto de José se afastar dela para poder protegê-la. Então, claro que esse papel de Maria é importantíssimo na história da igreja e na história do plano de Deus. A situação, aliás, de Maria nessa circunstância é um pouco mais grave do que parece à primeira vista, porque em Israel o matrimônio se dava basicamente em duas fases. As nossas traduções católicas e evangélicas, tentando facilitar, falam de noivado ou prometida, etc. Mas, na verdade, o que acontecia é que, em idade muito jovem, eles se casavam propriamente. Havia um contrato, uma bênção dos pais, era uma coisa simples, mas que valia como casamento. E nós não temos similar na nossa cultura, fica difícil, então tem que explicar isso. Mas eles não... mesmo Não é união estável, não. Não. Eles se casavam de fato, mas não voltavam para a casa dos pais, porque eram muito jovens ainda. Mas estavam casados. Era uma maneira até de proteger, né, a castidade do casal, que eles já estavam comprometidos um com o outro, como marido e mulher. Não, mais do que isso, já era desposada. Isso aqui, porque a história do ser prometido é uma questão da cultura ocidental antiga, mas no Oriente Médio e ali no judaísmo da época de Jesus, já era casamento propriamente, só que não moravam juntos ainda. Iam para a casa dos pais. Depois, quando chegavam à idade apropriada, iam coabitar. Então, se nesse período, após o matrimônio, antes da coabitação ou das núpcias, né, porque aí, no dia das núpcias, fazia-se uma grande festa, que era a inauguração da vida a dois do casal, que já estava casado. Então, se antes das núpcias a moça tivesse alguma aproximação íntima com o seu marido, aquele com quem ela tinha casado já, o máximo que acontecia era antecipar a coabitação. Era um transtorno, mas antecipava-se. Mas se ela tivesse um filho de um outro que não ele, ela seria adúltera. E por isso o apedrejamento. E por isso a crise de José. Mas as características que me parecem ser ressaltadas aí, importantes, né? A confiança, ela disse muito bem colocado, a confiança de Maria em Deus e a submissão. Eu ressaltaria essas duas. E com precisando uma coisa também, teologicamente, que a sua pergunta nos induz num caminho. Que características Deus viu em Maria? Mas não podemos esquecer que essas características, antes que Deus as visse, foi Ele quem as concedeu. Então, a graça tem a primazia, soberania. Eu vejo também uma coisa interessante, vou lhe dar a palavra lá, o pastor, sobre essa... É sem prioridade, tá, gente? É sobre essa confiança, né? Apesar dela não ter a revelação, como o pastor colocou, sabe, dessa revelação profética, dela ter sido separada para viver, sabe, uma missão profética, é interessante que ela também confiou, né? Ela iria gerar aquele que iria justificar o pecador. Mas veja que ela viveu um plano antes de entender, né, que aquele que a justificava, ele já existia. Porque ela não procurou se justificar nem com o seu noivo, nem com o que a sociedade iria falar ou com a sua família. Ela entregou isso, no momento que ela aceitou e diz, eis-me aqui, ela confiou totalmente que aquele que me escolheu, aquele que tem um plano na minha vida, é poderoso para me justificar diante de tudo e de todos. Então, eu vejo, sabe, um exemplo para que nós vivemos em guerras, em conflitos, né? Muitas das vezes nós questionamos, nós queremos agir dentro da nossa justiça e esquecemos que aquele que é poderoso para nos justificar é aquele que nos chamou e nos escolheu. É outro ponto que eu vejo na vida de Maria. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco voltamos para ouvir um pouco do pastor Alessandro e falar um pouco desse momento. O anjo vem e fala a Maria, já falamos um pouco, talvez uma crise de entender, depois ela foi submissa, mas é fácil, é difícil ser a mãe, educar o salvador deste mundo. Vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já. Eu quero